Descemos em uma cidade de Minas Gerais e começamos a perambular pelas ruas estreitas. Eu podia observar com facilidade muitos espíritos indo e vindo, uns trabalhando em serviço proveitoso, pelo que as suas auras demonstravam, outros, dava para perceber, eram vadios em busca de satisfação inferior. Algumas casas de bebida estavam cheias de encarnados e desencarnados que viviam na mesma faixa de vida. Debaixo de uma marquise, estendida no cimento frio, estava uma pessoa sobre uns papelões e se resguardava com alguns pedaços de coberturas. Abaixamo-nos dela e pareceu-me um homem forte pela compleição do seu corpo. Examinamos direito e vimos que era um mendigo muito conhecido no lugar que dormia. O sono era assustado. Observando ao clarão das lâmpadas, notamos uma entidade tão materializada que quase a confundíamos com um encarnado. Muitas pessoas que por ali passavam a reconheciam como tal, mas era um perseguidor terrível do mendigo. Há 18 anos fora morto a golpes de peixeira pelo mendigo que o encontrara em seu lar, desonrando a sua família. O assassino fugira do norte para o sul do país, temendo o desforra da família. Foi muito pior, porque deixou também os seus familiares em grandes dificuldades. Essa sua vítima estava com o pé direito no pescoço do mendigo e uma espada na mão, e de vez em quando aplicava golpes na cabeça daquele que fora seu algoz. Quando vivo na carne, era um espiritualista, mas defendia a liberdade sexual certamente por não ter família. Ele, por compreender alguma coisa da doutrina esotérica, agora perseguia o mendigo com mais habilidade, dando golpes de espada no cordão fluídico do mesmo, e esse gemia, contorcendo-se no cimento, sem ter a bênção de voltar ao corpo. Aproximamo-nos deste quadro de vítima e verdugo, quando Fernando começou a conversar mentalmente com o perseguidor desencarnado, sem que ele percebesse quem estava lhe falando ao coração. Pude observar nas ondas mentais que Fernando transmitia as seguintes palavras: Caro companheiro, não voltes os teus sentimentos de vingança contra este homem, que já paga caro pelo que fez, tirando-te a vida física. Lembra-te de Jesus, que ensinou o perdão, mas não somente o ensinou, perdoou, amando a todos os que o perseguiram e ainda orou por todos eles. Estás abusando das condições que possuis como espírito, e certo que foram afrontados os seus direitos de viver do mundo das formas. No entanto, Deus não é Deus de carência. Se souberes te comportar, ser-te-á dada outra oportunidade e subirás na escala evolutiva pelo bom comportamento espiritual. O perdão cabe em qualquer hora e sempre ajuda na paz da consciência. Pensa bem, analisa mais profundamente e verás que esta tua perseguição não vai te dar sossego de consciência. Ao contrário, acenderá em tua mente a inquietação e o desespero. O irmão, já conhecedor de certas leis espirituais, vai responder pelo gesto de vingança, talvez com a presença do subjugado no seu próprio lar. E depois que ele passar a ser teu filho, teu pai na carne, o que irás fazer com ele? Evita, meu filho, piores consequências enquanto é tempo, e renuncia a esse gesto de ódio que gera ódio renovado. A pessoa quem te feriu, que ele passará a ser teu amigo. E entendendo a invigilância, surgirá o arrependimento, porta aberta para que o amor acenda uma luz em teu coração. Nós te pedimos, em nome de Deus e de Cristo, que perdoes esse irmão que sofre tanto
jogado nas calçadas e cuja via crucis não sabemos quando terá fim. Elida, Uhum. é bem interessante, né? Principalmente para quem participa com mais frequência, ver a tônica dos assuntos girando sobre um mesmo foco, se assim podemos dizer, nas nossas leituras diárias. Ontem, no livro, a gente leu uma parte que falava exatamente da mesma coisa, esse ciclo interminável de algoz e vítima, que envolve muitos espíritos. E se não estou enganado, na terça-feira, no Missionários à Luz também, voltando a várias relações de passado e de presente. E isso serve para a gente refletir, né, o porquê esse assunto está vindo com tanta ênfase, com tanta, digamos assim, repetição no nosso dia a dia. E o motivo é muito simples. É o processo que nós passamos junto com o planeta da transformação, da regeneração. A gente já leu em outros livros, né, que muitos espíritos em grandes desarmonias vão ser trazidos a reencarnar, que por isso essa impressão de que tudo está se perdendo, que tudo está indo para o buraco, justamente para que essa máxima cristã, perdoa teu inimigo enquanto está ao seu lado, seja efetuado com mais ênfase, com mais possibilidades de se resolver, para que mais espíritos que habitam ou circundam o orbe terrestre tenham chances de participar desse projeto de transição e seguir, de alguma forma, junto com ele. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai ver muito, essa coisa, né, repetida e batida, né? Lida com os teus inimigos de uma forma diferente como você vem lidando. Se você ainda não resolveu, é porque nem você nem eles chegaram ao ponto que deveriam chegar. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Todos nós vamos ter contatos daqui para frente com muitos espíritos que talvez tenham sido nossas vítimas e outros nossos algozes. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque o exercício do perdão, a realização do perdão verdadeiro, sincero, o entendimento amoroso, o acolhimento mútuo, é fundamental nesse processo de transição planetária. Então, por isso, a gente está vendo isso repetidamente nas leituras e vamos todos nós, em vários momentos daqui para frente, passar por situações que a gente vai ter que entender que se estamos do lado, independente do lado que estivermos, né, de criticador ou de criticado, de sofredor ou de fazer sofrer, a gente precisa criar alguma forma que esse entendimento possa ser iniciado para o benefício nosso e de todos que têm relação com a gente. Continuando. Obrigada, Silvio. Terminando Fernando a transmissão telepática, o espírito que estava com atitude de vingança começou a se enfadar na posição antes tomada e terminou por adormecer recostado ao lado do mendigo. Nisso, Caena se aproximou dele com Celes e transportaram-no para o primeiro posto de socorro espiritual nas adjacências da cidade. O mendigo suspirou aliviado e nós aplicamos nesse irmão alguns passes de conforto, inspirando-lhe novas ideias sobre a necessidade de trabalho e renovação. O cordão fluídico do mendigo se encontrava em péssimas condições. O reparo, nos disse Miramês, se fará com a sua própria disposição. De agora em diante, ele está livre do inimigo
e só a sua disposição em melhorar o isentará da possibilidade de se unir a outro. Eu agora vou fazer uma pergunta. Aqui, quando ele fala, né, que eles livraram o mendigo desse inimigo, e que apenas a disposição em melhorar o isentará da possibilidade de se unir a outro, eu fico me questionando se a pessoa que ficou por tanto tempo, né, acompanhada desse ser que queria essa vingança, fora todas as suas questões de consciência pelo ato que ele cometeu, ele tem condições de sozinho se restaurar e de não se unir a outro inimigo? Ou, nesse momento, outros grupos de ajuda vêm em atendimento a ele para que favoreça esse ambiente para ele poder se recuperar? Quando ele diz aqui sozinho, não é abandonado. É sozinho porque... não, porque parece que ele fala Por assim, isso que eu, sozinho, né? exato, por isso que eu Tá, agora perguntei. se vira, né? Mentira. Se vira que é contigo. Não é exatamente assim. O sozinho que ele diz é porque ninguém, a gente sabe muito bem, pode transformar ou fazer os pensamentos, né, as vibrações em cada um. Isso aí, cada um cuida de si nesse aspecto, né? Os seus pensamentos são seus, quem gera eles são você, cada um. As vibrações, as sintonias que a gente faz são individuais. Não, eu posso tentar influenciar, te ajudar, te aconselhar, mas eu não tenho como interferir na qualidade do que tu está produzindo. Então, é sozinho nesse ponto aqui. Ele vai ter que mudar a vibração dele para que isso não aconteça. Mas é lógico, Elisa, que de forma alguma ele é abandonado. Por mais atrapalhada que esteja a vida dele, mesmo que no segundo seguinte ele se ligue a um grupo desarmonizado ou a um outro inimigo do passado, por uma questão de pensamento de culpa, muitas vezes a culpa leva a isso, né? O início da conscientização causa muita culpa e você acaba sintonizando com esses espíritos com os quais você já se envolveu no passado e pela culpa você acaba facilitando que eles te atinjam, porque você acaba chamando eles para perto de você, mas nunca você fica abandonado. Eles podem não interferir diretamente sem que a gente perceba, mas tem alguém ali do lado, sempre vai ter. Sozinho, esse sozinho aí é bem relativo, porque cabe a cada um modificar. Quer dizer, é aquela coisa, eu posso te dar o copo com água, mas eu não posso beber a água e matar a tua sede. Ótimo, sim. Obrigada. Antes de sairmos dali, aproximou-se de nós uma senhora que demonstrava certa idade e que nos falou com lágrimas nos olhos. Eu vos agradeço a todos por terem ajudado meu neto, que estava ligado a este homem pelo fato dele ter tirado a sua vida física. Tive permissão de vir localizá-lo e ver o seu estado, levando o relatório para a casa onde trabalho no mundo espiritual. Não vim até aqui sozinha. Comigo vieram mais duas companheiras, mas elas me deixaram aqui orando por ele e foram visitar alguém da sua família que está em estado de coma. Os guias da casa pediram socorro. Mas graças a Deus, vós aparecestes aqui. Sei que foi a resposta de Deus às minhas orações. Que Deus vos abençoe sempre e eu beijo as vossas mãos em gratidão ao Senhor. Olha só, Elisa. Até agora não tinha aparecido a avó dele, mas ela estava lá. Então, ela pode até parecer, ela rezou e veio a equipe, mas não só isso. As orações dela geravam vibrações, energias que também envolviam os dois. E pode ser até um início do processo, até para a própria equipe espiritual poder agir, já está antes sendo preparado pelas energias da oração da própria avó.
Aquela senhora até então estivera invisível à minha vista espiritual. Como isso ocorria? Fiz menção de perguntar a Miramês, mas ele respondeu imediatamente. Lancelin, essa senhora estava em estado de êxtase. Aceleraram-se as suas vibrações e, além disso, ela já é um espírito com bastante evolução moral. Quando ela terminou a sua oração, então tu pudeste vê-la. Os processos espirituais, meu filho, são engenhosos. Contudo, não escapam às leis que regulam tudo, para a harmonia de todas as coisas. Compete a nós outros estudar e compreender os segredos de Deus que vibram em todo lugar. Esse irmão desencarnado vai ser socorrido, pois ele tem alguma folha de serviço em seu favor. Apenas estava cego pelo desejo de vingança. Ele tinha muitos planos para a vida física, e essa vida lhe foi cortada. Pela própria imprudência, por falta de respeito aos direitos alheios, usou suas forças e, com uma argumentação matreira, conseguiu se impor à mulher visada a algo invigilante. Ele pagou caro a sua imprudência. E acentuou: é por isso que Jesus nos adverte com o vigiar e orar. A vida, companheiro, é uma eterna escola. Os erros de uns são ensinamentos para outros. E é muito bom quando esses outros assimilam a lição. A nossa vontade era de ajudar aquele mendigo, de levá-lo a uma casa de assistência, de não deixá-lo cair outra vez e reparar o seu deslize pelo trabalho e pelo amor. Contudo, nosso próprio coração nos falava de outra maneira, pelo que já presenciamos. A liberdade nasce de dentro da criatura. Se ela não quiser, a vida espera, porque sabe quando o fruto está maduro. Não cansamos de repetir essa máxima luminosa e muito adequada para esse momento. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E essa é a maior verdade. Nós podemos dar alguns toques, qual a galinha faz com o pinto preguiçoso para nascer, sem tirá-lo de dentro do ovo. Despedimos-nos daquela senhora afetuosa e olhamos mais uma vez o mendigo que se recolhera a um canto, parecendo-nos bem felizes já em sono profundo. Olhamos para cima e a força mental nos ajudou a partir. Saímos dali convencidos da grande necessidade da dor no ser humano. Quanto à alma nesta faixa evolutiva da humanidade, somente a dor recolhe argumento para levá-la à conscientização da verdadeira vida. A palavra, a presença dos irmãos maiores, os livros, servem muito como convite. Todavia, a dor é a dinamite que desloca todas as ideias do espírito, levando-o a outro modo de ser. Ela fala sem palavras, convence sem argumentos e ensina sem discussão, provocando uma guerra interna onde somente ela vence. Isso, né, eu vejo como uma verdade incontestável que a espiritualidade nos passa, mas com muita tristeza, porque a gente está num nível, claro que deve haver muitos espíritos encarnados e desencarnados aqui no nosso orbe, que já tem uma consciência muito grande, mas a imensa maioria da espiritualidade que está depositada aqui na Terra não sai, não se mexe se não for pela dor. E isso causa uma tristeza, porque dor sempre está relacionada a sofrimento, a tristeza. E às vezes a gente fica na situação do Lancelin que o ímpeto dele era ajudar, mas ao mesmo tempo ele percebeu que não podia fazer nada. Que é a história do que a gente começou a conversar lá no início. Por que só depende dele? Por que ele está sozinho? Porque quem toma as decisões na vida de cada um é a própria pessoa. Por mais conselho, por mais demonstração, exemplos, etc., cada um decide o que vai fazer ou o que não vai fazer da sua própria cabeça.
E ele pode seguir ou não as influências ou exemplos que está recebendo, mas a decisão final é sempre dele. É aquela coisa, né, dando um exemplo bem prático, né? Aquele paciente que ou bebe demais ou fuma demais, que para ele é um hábito normal que não tem problema. E ele só interrompe isso quando tem algum piripaque, quando acha que vai morrer. Então o medo faz com que ele abandone, pare de fumar, pare de beber exageradamente. E isso, infelizmente, ainda é a tônica, da Terra. E é o que a gente tem que se acostumar a vivenciar e entender. Nós vamos mudar. Nós estamos tentando ajudar a tudo e a todos para que se modifiquem. Mas depende de cada um. E aqui não é à toa, não é só um mero título descritivo, país, mundo de provas e expiações. É porque a gente não entende. A gente fala muito isso, né, brincando, até, às vezes até de maneira jocosa, a gente não sabe nem o que é amor, a gente não tem a menor ideia do que é amor. Mas a dor a gente entende. E por isso ela é tão utilizada para que a gente abra os olhos. Isso mesmo. Rumamos para uma grande cidade do norte de Minas Gerais. A luz elétrica marcava o contorno da mesma, dando-nos uma ideia do seu mapa. Olhamos com alegria, mas sentimos o quanto de trabalho espiritual ali nos esperava ser feito, o quanto de assistência e de compreensão ali se precisava. Era como que um hospital, recebendo em todos os momentos seres para serem internados na carne com desequilíbrios, sobremodo variados, no sentido de serem reajustados. Víamos grupos e grupos de benfeitores espirituais cortando a atmosfera terrestre em todas as direções, trazendo socorro e ampliando meios de tratamento para os sofredores. Suspiramos com ansiedade, pensando no despertar das criaturas para as leis naturais, para a conscientização do amor, porque tudo aquilo que estava sendo feito era recurso paliativo. Era como que gotas de água caírem na imensa lavoura que requeria abundante quantidade do líquido. Não existem outros caminhos, esses são os melhores. Deus se manifesta através de seus próprios filhos, e a criação se processa em sequência para que uns ajudemos aos outros e a cooperação se encadeie no universo. Ai dos inferiores se não fossem os superiores. E o que iriam fazer os superiores se não existissem os inferiores, ou no modo mais fraterno de dizer, se não existissem os filhos mais novos? Patrões e empregados são necessidades mútuas, pelo menos no regime que se vive na Terra por enquanto. Chegamos a uma residência e logo fomos recebidos por várias entidades que nos abraçaram com amabilidade, nos fazendo entrar, e sentimos a tristeza que dominava o ambiente dos vivos. Ali residia uma família ordeira e de certas posses materiais. No entanto, naquele momento, era esquecido o conforto e a posição social pelo desastre moral e físico por que passava o lar. A princípio, a filha menor debandou para o mundo do tóxico e se engravidou no meio dos inconscientes do dever. O pai, que furioso, reclamava a cabeça do celerado, daí a 2 dias de receber o aviso de um banco para pagar o aval de um devedor que tinha morrido sem que deixasse recursos para a família saldar o débito. Não havendo outro jeito, ele vendeu alguns pertences e saldou a dívida. Muitas noites passaram todos em claro, pois a inquietação mobilizou todos os familiares. Resolveram partir para uma viagem de repouso, porém o assunto era sempre o mesmo, com o pensamento fixo na mente de todos. Decidiram então viajar à noite em busca de uma praia distante. Dirigindo de madrugada, veio um cochilo,
e o carro se engavetou atrás de uma carreta, morrendo alguns dos familiares, inclusive o pai de família. E ali, naquele lar feliz até poucos dias, estava o espetáculo. A vida deles antes era uma verdadeira harmonia, porém, quando chegou a hora do resgate, o céu cedeu lugar às sombras. Nessa hora, chamam-se padre, pastores e até espíritas, pois nem as pílulas, os médicos do corpo, nem os hospitais trazem consolo. E as orações têm os seus valores. Sejam feitas por quem quer que sejam, elas são endereçadas ao mesmo Deus de amor e bondade. Ali estávamos atendendo por ordem superior, seguindo a promessa de Jesus de que os sofredores seriam consolados. Havia um grupo de espíritos inferiores acompanhando a família, sem que ainda pudessem se manifestar. Satisfeitos com o ocorrido, achavam pouco ainda os infortúnios daquele grupo familiar. Ficaram 2 tomando conta da casa, espíritos de índole perversa, e os outros acompanharam o enterro, afastando outros que dali se aproximavam. Fizeram um cerco em torno dos caixões e lançavam palavras, insultos, enquanto cobravam velhos desaforos. Tentavam cuspir nos cadáveres e queriam violentar todos os direitos daqueles que já passaram para o lado espiritual. Há um provérbio que assinala: o sol se esconde todos os dias, mas sempre aparece no final das noites. Caena e Celes apareceram para os 2 espíritos que ficaram no lar, vigiando, e os chamaram para conversar. Aqueles, quando tentaram investir contra nossos companheiros, foram contidos pela ação conjugada da mente e da palavra. Disse Caena: não estamos aqui para expulsá-los. Nós queremos conversar com vocês, como irmãos que somente lhes desejam o bem. Por que vocês estão nessa fúria contra esses familiares infortunados? Não é melhor ajudá-los neste momento de dor? Quem ajuda vive mais feliz. Um dos inquietos, o menor, blasfemou com raiva. Nada de bem para uns canalhas desses. Eles precisam todos morrer e virem para cá servir-nos de escravos para sempre. Vocês falam assim sobre a piedade e sobre o ajudar porque não conhecem essas pessoas que são víboras, que picam mesmo dormindo. Vamos acabar com eles, enquanto eles não acabam conosco, e apontou para dentro de casa. Essas pestezinhas que sobraram vão morrer, todos eles. Caena habilmente argumentou: vocês, com certeza, já fizeram muitas dessas mais obras, e até agora já tiraram algum proveito? Eu os vejo desde a hora em que aqui chegamos, mal-humorados, tristes com os familiares, sem demonstrar nenhum ideal. É fácil verificar que estão mais infortunados do que essa família. Vocês sofrem mais do que eles, pensem bem. Para.